Pronto, gente, voltando aqui a nossa aula ainda sobre a lei de drogas, só que dessa vez a gente vai trabalhar os crimes, então, de tráfico punidos com reclusão, né? A gente estabeleceu 4 blocos de estudos. O crime único relativo aos dependentes químicos de forma isolada, porque é penalizado de forma diferenciada. Depois nós trabalhamos aqueles que fazem previsão de pena máxima inferior a 2 anos e, portanto, se adaptam ao rito da Lei 90/99, são crimes de menor potencial ofensivo. 2. Depois nós falamos de mais 2, que são puníveis com detenção. E a partir de agora, então, a gente vai estudar aqueles que são punidos com reclusão, né? E, portanto, suas penas precisam ser iniciadas no regime fechado, né? Em virtude da previsão da reclusão. E aqui a gente tem todos os outros crimes que a gente não narrou até agora. Então, exceto o 28, o 33, parágrafo 2º, o 33, parágrafo 3º, o 38 e o 39, todos os outros vão entrar aqui no pacote dos crimes punidos com pena de reclusão. Vamos a eles. Como eu já disse a vocês, o 33 é aquele chamado de crime de tráfico por excelência. Por quê? Porque é aqui no artigo 33 que eu vou encontrar a maior quantidade de condutas, salvo engano, 18 condutas diferentes para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes. Lembrando que droga é qualquer substância entorpecente que cause dependência química. E a substância entorpecente vai ser definida por uma portaria da Anvisa, que atualmente é a portaria 344 de 98, devidamente atualizada. Então, a gente precisa primeiro estabelecer se a coisa é droga ou não, para depois nós identificarmos que crime incide ali naquelas circunstâncias, naquelas condições, tá? Aí aqui uma observação. Como a autoridade policial deve proceder para definir, no caso concreto, se a conduta se adequa ao 28, ao 33 ou qualquer outra previsão? Aí um exemplo que se trouxe. Um sujeito encontra-se na porta de uma escola e é flagrado vendendo cola de sapateiro para um aluno de 12 anos, sendo que um funcionário maior havia encomendado e comprado para ele consertar umas fórmicas das cadeiras. Então, esse cara que estava na porta da escola, ele foi contratado pelo funcionário da escola para fornecer cola de sapateiro para que ele pudesse colar as fórmicas das carteiras da escola. Só que ele foi flagrado vendendo a um aluno de 12 anos que estava na escola, né, sob a guarda da escola. Há crime em relação ao adolescente, há crime em relação ao funcionário da escola, há crime em relação a quem está vendendo a cola de sapateiro. A cola de sapateiro é substância entorpecente, então a gente vai lá para o rol da portaria 344 e não vai encontrar a substância entorpecente, a cola de sapateiro, como substância entorpecente. Então, eu não posso trabalhar com a lei de drogas, com a lei 11.343. Por quê? Porque a cola de sapateiro não é droga. Então, em relação a quem forneceu ao funcionário da escola e em relação ao funcionário da escola que comprou, não há crime. Mas eu disse a vocês que quando se relacionar a adolescentes, a gente não aplica a Lei 11.343, aplica o ECA. E o ECA, sim, tem uma previsão específica para isso. Qual é? Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma,
à criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Então, o ECA não fala em droga, o ECA não fala em substância entorpecente, o ECA diz que são produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. E a cola é uma dessas substâncias, né? Inclusive, é um dos problemas, um dos viés do grande problema da dependência química de crianças e adolescentes nas grandes cidades. E para isso a gente prevê pena de detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui infração mais grave, tá? Então, como é que a gente vai, então, distinguir no caso concreto que tipo penal eu vou aplicar? Como é que eu sei que se trata de um dependente? Como é que eu sei que se trata de um traficante? Eu já falei também isso para vocês no vídeo anterior. O juiz, subjetivamente, é quem vai fazer essa definição analisando o quê? Analisando aqueles 4 critérios que foram postos pelo artigo 28, parágrafo 2º. Natureza e quantidade de droga, local e condições, circunstâncias sociais e pessoais, condutas e antecedentes. Lembrando que, para que ele seja caracterizado como usuário e sofra aquelas penas mais brandas do artigo 28, ele tem que ser comprovadamente um dependente químico, ok? Então, vamos lá. O artigo 33 é o crime de tráfico de entorpecentes por excelência, em seu caput, tá? Ele traz aí, salvo engano, 18 condutas diferentes: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Veja, o tráfico não pede objetivo de lucro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ter substância entorpecente consigo não é crime se eu a tenho conforme determinação legal ou regulamentar. Onde é que está o crime? Tê-la, praticar qualquer desses 18 verbos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar ou sem autorização. Que autorização, por exemplo, seria essa? Uma autorização judicial, como tantas que já foram concedidas no Brasil, para que alguém faça uso de substância entorpecente, como a maconha, por exemplo, né, para tratamento de algumas doenças, a exemplo da epilepsia. Qual é a pena aqui? Uma pena bem alta em relação às demais que a gente já estudou, que é uma pena de 5 a 15 anos, só perdendo para a pena prevista no artigo 36, que é o crime de financiamento do tráfico de entorpecentes. Então, a maior pena que a gente tem é a do 36, que é de 8 a 20 anos. Abaixo dessa, a gente tem o caput do 33, que traz essa pena de 5 a 15 anos, né? E pagamento de 500 a 1.500 dias multa, lembrando que o Código Penal estabeleceu os limites da multa, o faz entre 10 e 360 dias multa. Aqui eu tenho de 500 a 1.500 dias multa, e lá no 36, no financiamento do tráfico, eu tenho de 1.500 a 4.000 dias multa, tá bom? Vamos seguir. O crime do caput do 33, tá? Isso que a gente trabalhou agora, é um crime de ação múltipla. Já disse a vocês, ele prevê 18 verbos, 18 condutas diferentes. Não interessa qual delas ou quantas delas você cometeu. Você estará praticando um único crime.
Se eu vendi, se eu preparei e depois, se eu preparei, expus à venda e depois vendi, eu não vou responder por 3 crimes de tráfico de entorpecentes. Eu vou responder por um só, mas a quantidade de condutas pode influenciar no quantum da pena que o juiz vai fixar como pena base na primeira fase da dosimetria da pena. Então, quando ele analisar aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59, na hora de aplicar a pena, se eu cometi só uma conduta das 18, ele vai aplicar uma pena maior. Se eu cometi 3, um pouco maior. Se eu cometi 5, 8, 10, ele vai graduando a pena de forma mais elevada, a depender de quantas condutas eu tenha praticado. Mas lembrando que o crime é um só, tá bom? Agora, se eu praticar condutas isoladas em contextos isolados, aí eu posso falar em concurso de crimes, né? Eu tenho uma substância lá no meu depósito, aí eu vou vendo para alguém amanhã. Depois de amanhã, eu exporto a minha droga para outro consumidor fora do país. Em outro dia, eu importo outra substância entorpecente. Então, não havendo nexo, né, entre as condutas que eu pratiquei, aí sim eu posso falar em concurso de crimes. Mas dentro de um só contexto, a quantidade de condutas que eu praticar não caracteriza concurso de crimes, mas apenas influência na dosimetria da pena, na fixação da pena base, ok? Vamos lá. Aí aqui dentro dos verbos todos, dos 18 verbos, eu tenho um que é prescrever. Importar, exportar, remeter e tal. Aí em algum momento aqui tem prescrever. Tá aqui, ó. Prescrever. Quando eu falo em prescrever, eu estou dizendo que essa conduta caracteriza um crime próprio. Por quê? Porque eu não posso prescrever drogas. Quem pode? Um profissional da saúde, um médico. Então, em relação a essa previsão, a esse núcleo, a esse verbo, eu tenho que ele é um crime próprio. Os demais caracterizam crime comum porque podem ser praticados por qualquer pessoa. Quem é a vítima do crime do 33? A coletividade. O bem jurídico tutelado, a saúde pública, não é? Essa lei veio inovar nesse aspecto de cuidar, de estabelecer esses programas de apoio, essas políticas públicas relativas à saúde pública, tornou, na verdade, os entorpecentes, as drogas, como uma questão de saúde pública. Qual é o elemento subjetivo aqui? O dolo, minha gente. Exceto pela conduta do 39, aliás, do 38, do médico que prescreve, que ministra de forma indevida a substância, e o tipo pede que seja de forma culposa, as demais condutas serão condutas dolosas. O 33 não prevê a forma culposa para o tráfico de entorpecentes, tá? Então, não posso falar em 33 culposo. O 33 vai ser doloso. Até porque a gente sabe que só há previsão culposa se ela estiver expressa. E vocês vão ler o 33 e não vão achar previsão de culpa, tá bom? Outra observação muito relevante. Alguns tipos penais, algumas condutas desse tipo penal, elas dão noção de continuidade. Por exemplo, guardar, manter em depósito, trazer consigo. São condutas que se prolongam no tempo. Por exemplo, ter drogas em depósito. Não é uma coisa que eu faço e
exauro o crime, não é? Ele se renova enquanto eu estiver com a coisa sob a minha posse, sob a minha propriedade. Isso significa dizer que são crimes chamados de crimes permanentes. E se eles são crimes permanentes, a gente tem que tomar o cuidado para a seguinte questão. Se sobrevier lei nova, mais gravosa, vai se aplicar a esse criminoso, se a gente sabe que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu? Vai. Por quê? Porque a gente tem aí um crime permanente. E enquanto eu estiver com a droga, ele está se renovando. Então, hoje a pena é de 5 a 15, amanhã passa a ser de 8 a 30. Eu ainda estou com a droga sob a minha posse. Então, a lei nova vai se aplicar, porque nesse verbo eu tenho a característica de um crime permanente, ok? Cuidado com isso. E aí permite, obviamente, a prisão em flagrante. A consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade adquirir. A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para transporte do entorpecente configura o crime do tráfico de drogas na sua forma consumada e não tentada, ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efetivamente a recebesse. Isso é entendimento jurisprudencial do STJ, tá, gente? É sempre bom, no estudo de matérias, não só penais, né, no direito como um todo, é sempre bom a gente dar uma olhada nessa questão da atualização jurisprudencial, porque vez ou outra a gente tem entendimentos mudados, a gente estuda pela lei, mas na verdade o entendimento jurisprudencial é outro, né? As condutas do 33 caput são consideradas crimes de mera conduta, por quê? Porque elas não fazem previsão de resultado. Os crimes podem ser materiais, formais ou de mera conduta. Materiais são aqueles que prevêem resultado e querem a ocorrência do resultado para a consumação. Os crimes formais são aqueles que fazem previsão do resultado, mas não pedem a sua ocorrência para a consumação. E os crimes de mera conduta são aqueles que sequer fazem a previsão de resultado, e a gente tem aqui que o 33 não diz qual é a finalidade, só diz que você praticar qualquer desses núcleos é crime de tráfico de entorpecentes. Então, eu tenho que são crimes de mera conduta e também crimes de perigo abstrato, por quê? Porque também não se pede a lesividade, o dano, e a comprovação da situação de perigo. Por isso o perigo é abstrato, é presumido. Depois do 33K, porque a gente tem o parágrafo 1º que fala das figuras equiparadas do tráfico. O tráfico, já disse a vocês, parece até repetitivo, o tráfico por excelência é o caput do 33. No parágrafo 1º, eu tenho as figuras do tráfico por equiparação, ou tráfico equiparado, tá? A gente tem que, inicialmente, eram 3 condutas, mas em junho do ano passado foi inserida uma 4ª hipótese de tráfico equiparado. Então, deem uma olhada aí se no parágrafo 1º de vocês tem 4 incisos. Se não tiver, façam a observação de inserir o 4º, que entrou na lei, foi uma atualização legislativa de junho do ano passado. Aqui no slide do professor não está atualizado, não tem o 4º inciso, tá bom? Ele só trabalha aqui os 3 primeiros. E quais são esses incisos? Nas mesmas penas, ou seja, naquela reclusão de 5 a 15 anos, incide e incorre quem?
Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pausa. Tudo isso aqui é parecido com o caput do 33. Qual é a distinção? Aqui eu já não falo em substância entorpecente. Aqui eu falo em quê? Eu falo em matéria-prima, em insumo ou em produto químico destinado à preparação das drogas. No caput eu tenho 18 condutas relacionadas às drogas propriamente ditas. No parágrafo 1º, inciso 1º, eu tenho todas aquelas condutas não mais relacionadas a drogas, mas à matéria-prima que é usada para produzir, ao insumo que é usado para produzir, ao produto químico usado para produzir a droga. Por isso é um tráfico equiparado, porque não é relacionado à droga em si, mas a utensílios, a objetos, a matérias-primas utilizadas para a produção da droga, tá? Seriam matéria-prima, insumo, produto químico, tá? Desde que seja utilizado para a produção de drogas. Então, a gente tem a acetona que é usada para a produção de drogas. Se eu for presa comprando acetona, se eu estiver comprando acetona, eu vou ser presa? Não. Por quê? Porque a acetona não tem um fim exclusivo para aquilo. Ela tem outras finalidades. Então, é preciso que se comprove que eu a comprei para a finalidade ilícita, tá bom? Não se limita às que têm finalidade exclusiva a preparação de drogas, mas também as que eventualmente tenham. Então, eu tenho substâncias, por exemplo, matérias-primas, que só são usadas para aquilo. Mas eu tenho outras substâncias que podem ter outro fim além da produção de droga, outras matérias-primas, por exemplo. Então, se ela só é usada para aquele fim, ótimo. Mas se ela também pode ser usada para outro fim, é preciso que se comprove que eu a destinaria para o fim ilícito, ok? O objeto dispensa a apresentação dos efeitos farmacológicos das substâncias, basta que sirva para a produção de drogas. Ou seja, a substância, essa substânciazinha aqui, essa matéria-prima, produto químico, insumo, ele não precisa estar no rol do 300, da portaria 344. Basta que ela seja usada com a finalidade de produzir a droga. Ok, gente? Então, vamos lá. Inciso 2º. Também vai ser penalizado com a reclusão de 5 a 15 anos quem semeia, cultiva, faz colheita sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que constituam matéria-prima para a produção de drogas. Olha, eu não produzi, eu não vendi, eu não importei, eu não exportei, eu não tenho comigo, eu não guardo em depósito nenhuma droga. Mas sabe o que é que eu faço? Eu semeio, coloco as sementinhas, eu cultivo ou eu faço colheita de matéria-prima para a substância e matéria-prima para a produção de drogas. A maconha, a folha da maconha em si, ela é uma matéria-prima para a produção da droga. Ela vai ser processada para, então, se produzir a maconha que é usada para o entorpecente, né? Para o uso entorpecente. Mas a maconha também pode ser cultivada, produzida para um fim ilícito, que é o tratamento de alguma doença, por exemplo. Só que aqui eu preciso ter uma autorização judicial ou administrativa para tanto. Então, quando é que se considera crime? Quando eu pratico qualquer desses verbos sem autorização legal ou regulamentar, tá? É assim que caracteriza. Então, no inciso 1º, eu tenho a questão da matéria-prima, da própria matéria-prima, dos insumos ou dos produtos químicos.
Aqui no inciso segundo, o que é que eu tenho? A planta. A planta que serve de substrato para a produção da droga. E no inciso terceiro, quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem delas se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico de drogas. O que é que eu tenho aqui agora? Agora eu tenho bens que são utilizados para a produção ou para a guarda das drogas. Então, eu tenho um prédio afastado, né, na zona rural, e aí eu cedi para que alguém processasse drogas. Eu tenho um imóvel rural onde ando pouco, sei lá, uma vez a cada 3 anos, e eu cedi para que alguém fizesse uma sutil plantação de maconha. Então, eu também vou responder pelo crime, embora eu mesma não tenha cultivado, embora eu mesma não tenha produzido, mas eu ajudei de alguma forma para que aquela produção se efetivasse ou para que aquele cultivo fosse realizado, tá? Em relação a esse inciso terceiro, minha gente, uma atenção especial, porque a gente sabe que, por força do que determina a Constituição Federal, no seu artigo 243, quem destina seus bens móveis ou imóveis ao tráfico de entorpecentes perde seus bens, né? É a expropriação dos bens utilizados para o tráfico de entorpecentes. Então, se eu cedi a minha gleba rural para que alguém plantasse, cultivasse maconha, e nós vamos responder pelo tráfico de entorpecentes na forma do inciso segundo, e ele do inciso segundo, porque cultiva, eu do inciso terceiro, porque cedi a área, e eu ainda vou sofrer uma pena acessória, que é a pena de perda, de expropriação do meu imóvel rural, ou de qualquer outro bem que eu tenha colocado a serviço do tráfico. Se o meu carro é usado para realizar o tráfico, eu vou ter o meu carro expropriado, certo? Então, a observação é essa daqui. E depois desse inciso terceiro, lembrem, anotem aí, atualizem. Em junho do ano passado foi inserido o inciso 4, que fala sobre quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existentes. O que é isso, minha gente? Isso aqui é alguém se disfarçar de agente policial para receber aquela droga, para fazer a apreensão daquela droga, quando, na verdade, isso não passa de uma dissimulação para dar uma cara de legalidade à tradição dessa droga, né? A passagem dessa droga de uma pessoa para outra. Então, foi um inciso inserido agora, em junho de 2019, cuidado com ele. Depois do parágrafo primeiro, a gente passaria para o segundo, que na verdade nós já estudamos, não é? E é aquele que representa, que compõe o grupo dos crimes punidos com detenção, nós já trabalhamos. Depois a gente tem o parágrafo terceiro, né? Trabalhamos agora o primeiro, das figuras equiparadas. Aí no parágrafo segundo a gente já estudou, é punível por detenção.
O parágrafo 3º é crime de menor potencial ofensivo, a gente já estudou também no rol daqueles que são regidos pela Lei 90/99, e agora a gente passa, então, ao estudo do parágrafo 4º, o último parágrafo do 33. E o que é que ele diz? Ele traz... Pulou o slide aqui, né? Ele deu um pulinho aqui para o parágrafo 4º do 32, para falar da expropriação, que eu já adiantei para vocês. E depois a gente vai efetivamente, então, agora, para o parágrafo 4º do 33, que traz uma previsão que a gente chama de figura privilegiada. Por quê? Eu trouxe o caput com o tráfico, eu trouxe o parágrafo 1º com o tráfico equiparado, eu trouxe o parágrafo 2º falando de quem induz, instiga ou auxilia, eu trouxe o parágrafo 3º falando de quem consome, fornece para o consumo conjunto a pessoa de seu relacionamento e sem intenção de lucro. E agora, por fim, a gente vai falar sobre essa hipótese do parágrafo 4º que a gente chama de tráfico privilegiado. Por quê? Porque, minha gente, ele vai trazer uma previsão de redução de pena. Ele vai dizer que naquelas circunstâncias é possível que a pena seja reduzida. Portanto, a gente tem aqui uma minorante, né, uma causa de diminuição de pena porque estamos trabalhando com frações, mas a gente tem esse mau hábito de chamar de privilegiadora, né? Assim como a gente chama o homicídio privilegiado, que não é privilegiado, é uma minorante. A mesma regra, a mesma aplicação aqui. Então, o que é que o legislador estabeleceu? Que a pena vai ser reduzida do tráfico, do caput do 33 e do parágrafo 1º, o caput por excelência e as figuras equiparadas, podem ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3. Aí diz, vedada a conversão em pena restritiva de direito, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. É aquela pessoa que eu já disse a vocês que a gente chama de mula. Alguém que não se dedica ao tráfico, alguém que tem bons antecedentes, é primário, mas entrou nessa aventura de transportar ou praticar, geralmente é o núcleo de transportar, né, de importar ou exportar, mas fazer o transporte da droga, a troco de receber algum benefício financeiro. É aquela famosa mula, né? Ele não é do tráfico, entrou naquela de gaiato. Então, aqui, nessa circunstância em específico, o juiz pode fazer essa redução de pena de 1/6 a 2/3. O legislador estabeleceu essa vedação de conversão em pena restritiva de direito, mas a gente também já sabe que o STF derrubou essa restrição. Lembram que a gente estudou isso lá, algumas orientações do STF, derrubando algumas orientações da Lei de Crimes Hediondos, e ele fez a mesma coisa aqui. Embora ainda haja previsão na lei, está escrito aí, por mais atualizado que seja o seu código, a sua lei, que está vedada a conversão. Só que o STF já entendeu que não há vedação, que é possível sim a conversão. Façam essa observação também, tá bom? Outra coisa, embora o 33 seja todo crime hediondo, todinho, de cabo a rabo, o STF também já entendeu que não é hediondo o parágrafo 4º. Aqui, ó. O STF já reduziu aquele entendimento de não ser possível a conversão e disse é possível a conversão. E ele também já determinou, desde 2016, que essa figura do parágrafo 4º não é considerada crime hediondo. Cuidado! O 33 todo é crime hediondo, exceto
o parágrafo 4º, tá bom? Aqui, o entendimento do STF. Finalizamos o 33, vamos ao 34. Qual é o crime do artigo 34? Aí eu tenho a pessoa que vai trabalhar com o maquinário. Lá no 33 caput, a própria droga. No 33, parágrafo 1º, inciso 1º, o que é que eu tenho? Insumos, matéria-prima ou produtos químicos destinados à produção da droga. 33, parágrafo 1º, inciso 2º, semeia, cultiva ou colhe a matéria-prima. Inciso 3º, o que é que ele faz? Fornece, né, para a utilização seus bens para o tráfico. Utilização pelo tráfico dos seus bens. E o 4º, que é aquela hipótese do policial disfarçado. Vem o 34, então, para trazer um novo objeto. Aqui a gente já não vai mais trabalhar com insumo, a gente não vai trabalhar com matéria-prima, nem vai trabalhar com propriedade. Aqui a gente vai falar sobre maquinários, sobre aparelhos ou qualquer outro instrumento que seja utilizado na preparação de drogas. Olha lá, mas aquele monte de verbo, aquele monte de núcleo, mais um tipo penal que a gente chama de multifunção, né? Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer título, possuir, guardar ou fornecer ainda que gratuitamente. Vejam que sempre há essa observação de ainda que gratuitamente, porque pode ser ou não com objeto de lucro, não interessa, o legislador tratou da mesma forma. Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Minha gente, ter esses maquinários, aparelhos, instrumentos não é crime. O crime é tê-lo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Eu posso tê-los e não constituir crime? Sim, se eu tenho autorização para tê-los. Se aquele maquinário ele é utilizado para a finalização, para a produção de drogas, mas ele também tem outra finalidade e eu uso ele para outra finalidade. Isso não é crime. O crime é estar em desacordo e ser usado, ser ao menos adquirido para ser utilizado naquela finalidade, né? Se não está sendo usado no momento, que se comprove que a finalidade seja a utilização na produção de drogas. Reclusão aqui de 3 a 10 anos, pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Aí vem o 35 para falar sobre associação. A gente tem lá no artigo 288 do Código Penal o crime de associação criminosa, que fala da reunião de 3 ou mais pessoas para o fim de praticar crimes. O que a gente tem aqui no 35? Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e 34. Então, lá no 288, os sujeitos se reúnem, 3 ou mais pessoas, para praticar qualquer crime, exceto os crimes do 33 e do 34. Aliás, 33 caput, parágrafo 1º e 34. Porque se não for nenhum desses aqui, 288. Se for um desses aqui, a associação é a associação do 35 da Lei 11.343 e não a 288. E a associação aqui não pede 3, pede no mínimo 2. Então, 2 ou mais pessoas querendo praticar o tráfico por excelência do caput do 33, querendo praticar qualquer das 4 figuras equiparadas do tráfico no parágrafo 1º, ou querendo praticar a conduta do 34, que é
a questão dos maquinários, dos instrumentos, dos objetos para a produção. Então, a pena vai ser de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Aí vem o parágrafo único e estabelece o seguinte: nessas mesmas penas incide quem se associa para a prática reiterada do 36. O que ele está fazendo aqui? Um adendo para dizer que o 35, a associação vai funcionar para o 33 caput, o 33 parágrafo 1º, para o 34 e também para o 36, se eu tiver essa elementarzinha aqui, a prática reiterada do crime. Qual é o crime do 36? O financiamento. Então, eu tenho o tráfico por excelência, o tráfico por equiparação, o 34 que fala dos maquinários e tem o 36 que fala do financiamento, tá bom? Então, se eu me associo a uma pessoa ou a mais de uma pessoa com a finalidade de praticar qualquer desses crimes, eu vou responder primeiro pelo 35. Pelo quê? Pela associação, tá? Então, nós nos reunimos para começar a acordar como financiaremos o tráfico de drogas daqui por diante. Mas ainda não começamos a financiar. Então, eu tenho a incidência só do 35. A partir do momento que nós começamos a financiar, então, praticar o núcleo do 36, eu tenho um concurso de crimes. O 35 da associação, mais o financiamento que não pede a associação, tá? E não há que se falar em bis in idem aqui, porque um crime trata da associação, e ele só pede que eu me associe para praticar, embora eu ainda não tenha praticado, não é? Ele pede que a associação seja para o fim. Então, só em associar-me já há o crime do 35. Se eu efetivamente pratico, eu tenho o concurso com o crime do 33, do 34 ou do 36, a depender da conduta que eu efetivamente realizei, tá? Observação: se o agrupamento for formado com a finalidade de praticar ilícitos, não tiver estabilidade e caráter de permanência, será concurso. Por quê? Porque o crime pede a prática reiterada, reiterada ou não aqui, mas aqui ele pede a prática reiterada. No 36 ou no 34, ele não pede que seja reiterada, mas no 36 ele pede a forma reiterada. Informativo 509 do STJ de 2013. Para que fique caracterizado o crime de associação para o tráfico, do artigo 33, 35, exige-se que o agente tenha o dolo de se associar com permanência e estabilidade. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente, mas apenas esporádico, eventual. O que mais a gente tem para falar? Artigo 36. O artigo mais grave, o crime mais grave que nós temos aqui, então, na lei de crimes relacionados às drogas. É a pena de reclusão de 8 a 20 anos, maior, como eu já disse, do que a pena prevista para o próprio tráfico de entorpecentes. E qual é essa conduta mais grave? É a conduta de quem financia. Eu não pratico necessariamente o tráfico, mas eu faço o quê? Fomento, financio o tráfico, invisto dinheiro para fazer a coisa rodar. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei.
Da mesma forma que o 35, o 36 estabelece para quais condutas vão o financiamento. Ele não diz que vai para o 33, parágrafo 2º, ele não diz que vai para o 33, parágrafo 3º, ele não diz que vai para o 37, para o 38. Esse financiamento deve ser direcionado exclusivamente para as condutas do 33, caput, parágrafo 1º, e para as condutas do 34. E aqui eu tenho o pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa, que também é a maior previsão de pena pecuniária que a gente tem aqui na Lei 11.343, tá? O verbo custear abrange o fornecimento de bens móveis, armas, munições e veículos. Não há fim especial de agir, ou seja, não é necessária a obtenção do lucro. E só haverá crime de financiamento do tráfico se for voltado para as condutas descritas no 33, caput, parágrafo 1º, e no 34, tá bom? Sobre autofinanciamento, o que diz o STJ? Na hipótese de autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas, não há concurso material entre os crimes do 33 e do 36, devendo nessa situação ser o agente condenado às penas do crime de tráfico com incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40. Ou seja, no autofinanciamento, eu realizo o tráfico e eu financio aquela atividade. Eu não tenho aqui concurso de crimes, tá? Eu tenho o crime do 33 com a pena aumentada de acordo com a previsão do artigo 40. 37, que é o último tipo penal que a gente vai estudar, porque a gente já estudou o 38 e o 39 em ocasiões especiais. Depois daqui, a gente pula para o 40 para falar sobre as causas de aumento de pena, as majorantes, tá? E aí a gente encerra essa matéria penal e fica a parte processual, que não vai dar tempo de falar nessa aula, nem é objeto de Direito Penal 5, né? Mas nos slides estão bem explicadas essas observações relativas ao processo, ao desenvolvimento da ação para punição dos envolvidos com tráfico de entorpecentes. 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Colaborar como informante. Quem é que a gente tem aqui? Aquelas criaturas que trabalham como fogueteiros, como lanterninhas, como luzinha, luzeiro. Por quê? Porque eles trabalham informando ao tráfico as ações da polícia ou outras ações de interesse do tráfico. Então, ser informante do tráfico é a conduta do 37. Mas informante do tráfico quando? Quando se tratar dos crimes do 33, caput, 33, parágrafo 1º e 34, tá? A gente viu aqui que o 35, o 36 e o 37 limitam as suas incidências aos crimes do 33, caput, parágrafo 1º, e do 34. Então, eu não posso falar no crime do 37 se o informante é informante do artigo 33, parágrafo 3º. Por quê? Porque não há previsão. Ele não pode ser informante para fins do parágrafo 2º do artigo 33, porque o artigo 37 limita a sua incidência ao 33, caput, parágrafo 1º e 34. Reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 de multa. Essa colaboração deve ser eventual. Caso contrário, ele entra na associação
do artigo 35. E se a informação que ele presta for irrelevante, não haverá crime. A atipicidade da conduta, certo? Então, já falamos do 38, que é o médico que ministra de forma culposa. Já falamos do 39, que é pilotar a embarcação ou a aeronave tendo feito uso de substância entorpecente. E a gente passa agora, então, ao artigo 40, que vai trabalhar as causas de aumento de pena. Então, eu tenho aqui 7 hipóteses majorantes que se aplicam à atenção indistintamente aos crimes do 33 ao 37, do tráfico até o fogueteiro, até o informante. Mas essas causas de aumento de pena não se aplicam ao 38, ao médico que prescreve ou ministra, e não se aplicam ao 39, aquele que pilota a embarcação ou a aeronave depois de fazer uso de substância entorpecente. Atenção! Não se aplicam ao 38 e ao 39. Então, quais são essas causas que vão aumentar de 1/6 a 2/3 a pena? 1. Se a natureza ou procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade. O crime em si não configurou, não é um crime de importação ou exportação de drogas, mas naquele contexto fático ficou caracterizado, por exemplo, que essa droga provém do exterior, não é uma droga produzida no Brasil, embora não se tenha ficado comprovada a importação. Caracterizou-se que houve transnacionalidade nesse exemplo, aí então aumenta-se a pena. A droga foi apreendida no Brasil, no galpão de uma determinada pessoa. Não ficou caracterizada a importação, tá? Mas aquela droga, ela é produzida exclusivamente num país europeu. Então, caracteriza-se o quê? A transnacionalidade do delito. Isso faz com que a pena seja aumentada. E nessa situação em especial, minha gente, atenção, a competência é da Justiça Federal e não mais da Justiça Estadual. Tá bom? Segunda hipótese que aumenta a pena. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Ou seja, o agente que pratica qualquer dos crimes do 33 a 37, ele o faz por ser funcionário público, prevalecendo-se dessa condição de funcionário público, ou então prevalecendo-se da sua responsabilidade de educação, do seu poder familiar, da sua guarda ou da sua vigilância. Terceira hipótese. A infração tiver sido cometida na dependências ou em mediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, se o meu crime de tráfico de entorpecentes em qualquer das modalidades previstas do 33 ao 37 foi cometida nesses lugares ou próximo, nas imediações desses lugares, eu também vou ter o aumento de pena de 1/3, de 1/6 a 2/3. As outras hipóteses. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes
e o Distrito Federal. Não é só o aspecto da transnacionalidade do inciso 1º. Se o tráfico também é entre estados ou entre os estados e Distrito Federal, eu também tenho a causa de aumento de pena. Mas se for entre cidades, Michele, Araripina e Oricuri, não tenho aumento de pena. E se for entre Araripina e Marcolândia, aí eu tenho 2 estados, Pernambuco e Piauí. Aí eu tenho o aumento de pena. 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. É outra hipótese de aumento de pena, tá? O agente financiar ou custear a prática do crime. Olha aqui aquela hipótese que eu disse a vocês. Eu pratico o tráfico e eu financio o tráfico que eu pratico. Eu vou ter um concurso de crimes 33 mais 36? Não. Eu respondo pelo 33, tráfico, com o aumento de pena do inciso 7º. Por quê? Eu mesma financio a prática do crime que eu realizo, tá bom? Então, são essas as causas de aumento de pena, as hipóteses aqui de forma resumida. Ele traz aqui um quadrinho interessante sobre os estabelecimentos, né, que podem caracterizar a incidência dessa causa de aumento de pena. Alguns entendimentos jurisprudenciais muito interessantes sobre transnacionalidade, sobre transporte público, que vocês podem olhar com calma, tá? É sempre bom a gente fazer essa atualização jurisprudencial sobre certos entendimentos, porque a gente sabe que quase sempre os tribunais maiores estão mudando suas concepções sobre determinadas matérias, para a gente interessante em matérias penais, e é sempre bom se atualizar. Observação. Além de ser causa de aumento de pena para os crimes praticados do 33 ao 37, há outra consequência em se tratando de autor de crime valendo-se da condição de funcionário público praticar os crimes previstos nessa lei. O juiz pode cautelarmente afastar o funcionário público, e se o mesmo aqui está errado, porque o mesmo não é pessoa, né? Não é pronome, então, afastar o funcionário público de suas funções no momento do recebimento da denúncia. Regra do 56, parágrafo 1º. Veja, uma consequência do cometimento do crime. Além da pena pecuniária, além da pena privativa de liberdade, o juiz vai cautelarmente, ou seja, durante o processo, afastar o funcionário público, se ele praticou qualquer dos crimes, do 33 ao 37, valendo-se da função de funcionário público. Não é porque um funcionário público praticou um crime de entorpecente que ele vai ser cautelarmente, liminarmente afastado do seu trabalho. Ele só vai ser quando ele praticou o tráfico no exercício ou valendo-se da sua condição de funcionário público, tá bom? Aí vem o 34, aliás, o 41 vem falar sobre delação premiada, né? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores e na recuperação total e parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, eu tenho no 41 o Instituto da Delação Premiada, que diz que eu devo informar, né? Devo propiciar a identificação dos outros criminosos e não é uma condição, não é alternativa, e recuperação total ou parcial do produto. Então, a delação premiada aqui só vai funcionar se eu identificar as pessoas e se eu propiciar a apreensão do produto do crime, de forma total ou de forma parcial.
O 42 diz que o juiz, na fixação da pena, considerará como preponderância sobre o previsto no artigo 59, que é o artigo que fala das circunstâncias judiciais para a fixação da pena base, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, a personalidade e a conduta social do agente. Aquilo que a gente falou já lá como regra do 28 e que a gente aplica aqui também para o caso de tráfico. O juiz vai analisar, e é uma análise subjetiva dele, essas circunstâncias para fins de fixar a pena base. Ele não vai olhar o 59? Vai. Ele vai olhar o 59, mas ele vai acrescer ao 59 essas circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei 11.343. No 43, na fixação da pena de multa, a que se refere aos crimes do 33 ao 39, ou seja, todos os crimes de tráfico, o juiz, atendendo ao que dispõe no artigo 42 dessa lei, ou seja, natureza, quantidade da substância ou produto, personalidade e conduta social do agente, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 30 avos, ou seja, uma diária, ou superior a 5 vezes o maior salário mínimo. Aqui, ele pegou emprestada a regra do 49 do Código Penal. Então, ele limitou a depender das condições socioeconômicas do infrator àquelas penas previstas no artigo 49 do Código Penal. Tá? Aí vem o 44 para dizer os crimes previstos no 33, 34, 35, 36, 37 dessa lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Mas a gente já viu que o STF derrubou essa restrição à liberdade provisória, por isso ela está riscadinha aí. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua conversão, a sua concessão ao reincidente específico. Gente, existe essa previsão aqui no parágrafo único do 44, mas cuidado, a lei de execuções penais foi significativamente alterada e a previsão para livramento condicional dos crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos não está mais aqui na 11.343. Está no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que eu já falei para vocês. Então, embora esse parágrafo único ainda esteja aqui, na verdade, ele não tem mais aplicabilidade. E a regra que você vai usar para o livramento condicional está lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Tá bom, gente? Então, a gente finaliza por aqui, né? Vem o artigo 45 para falar algumas hipóteses de isenção de pena, trabalha os inimputáveis. O artigo 46 trabalha os semi-imputáveis. E a partir do 48 a gente tem as hipóteses do procedimento penal, de como é que vai funcionar o procedimento penal. E aí vocês, é matéria já de processo penal, para o vídeo também não ficar muito extenso, vocês podem dar uma olhadazinha nisso com calma depois, e havendo qualquer dúvida, podem me procurar que a gente vai conversando sobre isso, tá bom, gente? Então, boa noite, bons estudos e até a próxima.